apresentação, pelo convite. Eu gostaria, de parabenizar quem escolheu esse tema. É um tema que, quando eu recebi, eu pensei, será que eu tenho 40 minutos aí para falar sobre rendimento de carcaça? E eu falo para vocês, eu vou ter que correr e te garanto que ainda alguma coisa vai ficar de fora, porque vários fatores vão influenciar aí o rendimento de carcaça. Então, antes de nós começarmos a falar o que influencia rendimento, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre gosto de já fazer vocês, no início das apresentações, pensarem. O que é para vocês a carcaça bovina? Vocês já pensaram nisso? E a gente tem que entender uma coisa. Carcaça bovina não é o que eu acho que é e não é o que vocês também aí pensam que é. Carcaça bovina, a gente tem que entender que ela é regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Portaria número 612, de 5 de outubro de 1989. Uma portaria antiga, muito criticada, porque a pecuária bovina avançou muito nesses últimos 35 anos. Mas isso é uma regulamentação aí do Ministério. E o que o Ministério fala para nós em termos de definição de carcaça? O que é então carcaça? É o animal abatido, nós vamos ver aí vários desses passos, é o animal sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido de cabeça, pata, rabada, se for fêmea, com ausência de glândula mamária, e caso seja macho, também a remoção do pênis, e exceto aí, remoção do pênis e testículo, com exceção das suas raízes. E após essa carcaça, ela é serrada em 2 meias carcaças, onde nós vamos ainda retirar os rins, gordura perirenal, gordura inguinal, medula espinhal, diafragma e seus pilares, além de limpezas e remoções de lesões. Então a gente pode ver que dentro do frigorífico pode haver aí alteração do peso da carcaça e, consequentemente, no seu rendimento. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para nós: o que é rendimento? Rendimento é um cálculo matemático. Eu vou pegar o meu peso de carcaça quente e eu vou dividir pelo peso do meu animal. Mas lembrem uma coisa muito importante: rendimento de carcaça não paga a conta. O que paga a conta da pecuária de corte? É o quê? O que paga a conta da pecuária é a carcaça. Vou fazer um exercício, nós vamos fazer muitos exercícios práticos aqui. Eu trouxe uma simples conta para vocês. Se eu quero saber quanto que eu vou receber pela minha carcaça, eu vou pegar o peso da minha carcaça quente e vou dividir por 15, porque uma arroba de carcaça são 15 quilos. E vou multiplicar pelo equivalente financeiro. Então, se eu tenho uma carcaça de 270 quilos, dividido por 15, eu tenho uma carcaça de R$18, vezes R$320, 5.760. Percebam que em momento algum eu falei do peso vivo do animal. Se esse animal tivesse, teoricamente, 540 quilos, meu rendimento de carcaça era 50%. Mas, e se esse animal tivesse 510 quilos, 17 arrobas, ele já teria 53%. Então, nós vamos ver aqui, eu elenquei somente 10 fatores, como eu disse, são mais, que nós vamos trabalhar aqui. Então, quais fatores antes do abate afetam rendimento de carcaça? E muitos desses fatores estão interligados. Manejo de jejum, peso vivo dos animais, nutrição, ganho compensatório, genética, classe sexual e fatores individuais. Se eu venho com esse animal para dentro do frigorífico, eu tenho ali a esfola. Para quem não sabe da esfola, eu até trouxe um vídeo para a gente ver. A limpeza da carcaça e a remoção de lesões, caso tenha, no caso.
Então vamos começar do jejum. Por que eu falo do jejum? Porque ele, na minha opinião, é um dos que mais vão afetar rendimento de carcaça. O próprio nome fala, o que é jejum? É remover, seja a nutrição, seja a água desses animais, um período antes do abate. Então nessa tabela 1 nós temos efeito do jejum sobre perdas e rendimento de carcaça, em 3 cenários, 1, 2 e 3. Então no cenário 1 eu tenho um animal que não sofreu jejum. Peso desse animal, 540 quilos, ele deu de carcaça 291,6, ou seja, 0 perda. Qual o rendimento dele? 54%, ótimo. Mas se eu venho aqui e já começo a fazer uma restrição nesse animal pré-abate, um simples jejum aqui, esse animal perdeu 5 quilos, um jejum alimentar. Muito pouco, mas a gente vê que afeta o rendimento. Se eu corto água e se eu corto comida, esse peso diminui mais, só que se eu não tenho alteração do peso de carcaça, vejam que o meu rendimento aumenta. Vou mostrar mais uma tabela, que também, aqui é um efeito de jejum de animais a pasto, na perda de peso vivo e no rendimento de carcaça. 5 cenários, 1 hora, 2, 4, 12 e 16. Lá na universidade, na academia onde a gente faz pesquisa, a gente trabalha com 12 a 16 horas de jejum. Aí algumas pessoas nos perguntam, nossa, por que quando você mostra seus trabalhos o rendimento de carcaça é alto? A explicação está aqui. 1 hora de jejum, o animal vai perder 1 a 2% do seu peso vivo. Ele vai ganhar 1 ponto percentual em rendimento de carcaça. Se eu fizer essa analogia, 2, 4, assim, vejam que eu chego a 7, 8% de perda de peso vivo no animal, o que me dá 3, 4 pontos percentuais a mais. Mas a pergunta é, o que esse animal está perdendo? Mais de 50% dessa perda, ela é esvaziamento de trato gastrointestinal. A carcaça não está sofrendo praticamente nada. Então vocês podem perceber o seguinte, eu posso manipular dado de carcaça. Então cuidado com esse termo, manipulação. Saibam avaliar dados e não apenas um valor simples. Eu brinco que isso é igual cobertor curto. A gente cobre a cabeça e destampa o pé. Se a gente quer cobrir o pé, destampa a cabeça. Querem ver como é simples manipular dado e não muda nada? Trouxe 2 cenários práticos para vocês. Cenário 1. Considerei um confinamento. Peso de entrada no confinamento, 420 quilos e a saída 570. Sem jejum. Aí tem gente que quer ver ganho médio diário alto. É só não dar jejum. Ganho médio diário, 1,5 kg. Aí o produtor fica feliz. Meu animal está ganhando muito peso. Aí ele olha o rendimento de carcaça dele, deu 53,5. Por quê? Porque a carcaça tinha 305 quilos. Aí uma pessoa, vamos dizer que hipoteticamente um vizinho, coloca o mesmo animal, só que dá um jejum de 12 horas. Esse peso vivo aqui reduziu em 1 arroba. Veja um ganho médio diário. Aí um fala para o outro, nossa, o meu animal ganhou mais peso que o seu. Mas aí você vai lá no frigorífico e mostra para ele que o seu rendimento de carcaça foi maior. O que mudou ali para mim? Nada, você manipulou os seus dados. Eu tenho carcaças com o mesmo peso. Então o jejum vai fazer isso, tá? Então, se vocês me perguntarem, do ponto de vista prático, eu quero ser prático com vocês. Esse é o programa que eu uso, tá? Para formular minhas dietas, para fazer estimativa de custo, tá? Isso aqui é um programa de formular ração. Eu tenho aqui o meu peso inicial e aqui o meu peso final. Considerei 420 inicial e 540 final. Se você me fala, Leandro, esse peso é com jejum. Eu apenas marco lá no programa essa chavinha.
O programa já sabe que aquele animal está em jejum. Então ele me reporta aqui na frente o mesmo peso aqui de trás. Ok? Isso o computador calcula. Agora, se você fala para mim, Leandro, não dei jejum, tudo bem. O meu programa também calcula, né? A gente consegue estimar isso. É só eu não marcar aquele chaveamento jejum. Então, aquele animal de 420, o programa entende que ele tem 399. Aquele 540, praticamente uma arroba a menos, 513 quilos. E é muito comum o produtor não querer dar jejum, e eu entendo isso. Por quê? Porque você vai dar um jejum na fazenda, 12 horas, 16 horas que seja. Você vai colocar seu animal num caminhão, não vai? Quantas horas esse caminhão viaja? 4 horas, 8 horas? E obrigatoriamente no frigorífico, ele vai ficar em descanso por 24 horas. Dependendo da situação, seu animal fica 2 dias sem comer. O produtor não quer isso. Então, a pesagem ou não, para quem vende peso de carcaça, tem pouca importância. Tá? Então, não fiquem achando que deu mais ou menos rendimento, porque o jejum pode influenciar muito. Tá? Um outro efeito aí que nós falamos muito, mas a gente fala, só que eu fui buscar na ciência algo para me respaldar. E eu encontrei um trabalho antigo, americano, que muitas vezes não dá para comparar carcaça, rendimento americano, com rendimento brasileiro, por algumas questões técnicas. Mas esse trabalho, até antigo, né, 1967, Fielder e Schinover, eles foram abatendo animais em várias faixas de peso. E eles chegaram à conclusão que o animal jovem, ele não tem muito tecido na carcaça, então naturalmente o rendimento é baixo. Então, à medida que o animal cresce e engorda, a retenção de tecido na carcaça aumenta e o rendimento de carcaça naturalmente aumenta. Só que isso não é linear. O fato de um animal de 400 quilos ter um rendimento de 52, por exemplo, não quer dizer que um animal de 800 quilos vai ter um rendimento de 60%. O animal muito gordo tende a ter rendimentos de carcaça menor por excesso de gordura. Então, a gente vê que existe uma faixa de peso de estabilização de rendimento de carcaça. Tá? Então, não achem que animal muito grande vai dar um excelente rendimento, porque não vai. E animais jovens também vão dar um rendimento aí mais baixo. Esse outro efeito, ganho compensatório, ele é conhecido demais por nós. E tem gente que acredita nele friamente. E a gente precisa analisar ganho compensatório. O que é a expectativa do ganho compensatório? É uma expectativa com alto ganho de peso de animais que passaram por uma restrição. Tá? Nós temos 2 casos aqui, animal 1 e 2. A primeira coisa que você analisa é o quê? O animal 1 é melhor que o animal 2, vocês concordam? Analisando um dado friamente. O animal 1 é melhor que o 2. Só que a gente tem que analisar mais coisas. Qual animal aí foi mais lucrativo? A olho nu, quem ganhou mais? Mas eu tenho que analisar não só o ganho de peso, mas a retenção corporal desse ganho de peso. Se eu tenho aqui um animal 1 que retém 60% do que ele ganha e o animal 2 que retém 79%, eu posso seguramente afirmar que ambos tiveram 1,20 kg de carcaça. Então, analisar ganho compensatório, às vezes a gente pode cometer um erro. Vou mostrar para vocês agora 2 gráficos, um dependente do outro, que explica muito o efeito de ganho compensatório. Me desculpem, tá, pessoal, mas é uma forma aí mais didática de explicar para vocês. Nós temos aqui o crescimento de diferentes órgãos durante o período de restrição, ou seja, aquele animal passando fome ou tendo alguma restrição no seu crescimento. A barrinha azul é de um animal normal, que não está sofrendo restrição. Então vejam o que esse animal ganha de peso. Ganha lá 40 gramas por dia de trato digestório, ele ganha pulmão, ele ganha fígado. Fígado, só a título de curiosidade,
O fígado de um animal vai de 1% a 1,2% do seu peso vivo. Então, um animal de 500 quilos vai ter um fígado de 5 a 6 quilos. E esse fígado gasta praticamente a mesma quantidade de energia que todo tecido muscular. Isso vai de 20 a 22% da energia corporal é drenada por fígado. Então, qualquer alteração hepática que eu tenho no animal de tamanho, isso reflete em desempenho. Tá? E quando a gente olha em amarelo, é uma restrição moderada. O que é uma restrição moderada? Eu vou mostrar para vocês com foto, mas é aquele animal que está numa situação de ganho de peso, mas longe da sua capacidade máxima. Exemplo, um animal a pasto nessa época do ano. Está ganhando lá 600 gramas, 700, mas quando você põe no confinamento, vai para 1,8 kg. O que fez ele ganhar 1,8 kg lá, 700 gramas aqui? Algo impediu isso, mas é ganho de peso. E a situação mais indesejável, que é a restrição severa. O que é restrição severa? É a perda de peso. Essa daqui não tem jeito. A gente pode ver pelo próprio fígado. Olha o corpo do animal tentando se defender. O fígado demanda muita energia. O que ele fez com o fígado dele? Ele atrofiou. Isso aqui é uma perda de quase 10 gramas por dia de fígado. Então isso aqui é durante a época de restrição. Esse animal, ele vai sair da restrição e vai para uma alimentação de melhor qualidade. Vamos ver o que acontece com os órgãos? Inverte. Vejam como que aquele animal que passa fome, que perde peso, vejam como que ele ganha peso. Mas o que é esse peso? É recuperação de órgãos, é enchimento de trato gastrointestinal. Olha o fígado dele, olha o fígado dele compensando aquele grande aporte de energia. Tá? Então, muitas vezes nós somos enganados. Por quê? Porque um animal desse cruzado, um animal excelente, ele sofre ganho compensatório? Sofre. Animal nosso de experimento lá na UFMG. Animal que a pasto estava ganhando 700 gramas por dia. Tá bom? Tá. Mas por que eu sei que ele foi restringido? Porque quando ele foi para confinamento, ele foi para 1,8 kg. Isso é normal no Brasil. Pecuária brasileira é a pasto, né? Mas eu sei que esse animal ele vai ter uma maior retenção de tecido na carcaça, o que vai gerar um maior rendimento de carcaça. E agora, essa situação aqui, eu creio que muitos de vocês conhecem também. Ó. É diferente, não é? Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que esse animal passou fome. Eu não preciso ser nenhum expert aí em julgamento de animal. Basta olhar aqui, né, costela, vazio. Por quê? Porque é um animal que perde 300 gramas por dia, 400 gramas. Aí você põe no confinamento e acha lindo. Por quê? Porque ela ganha 2,2 kg, 2,5 kg. Aí lá no frigorífico você fica desapontado. 48% de rendimento de carcaça. Aí você vai ver trato digestório imenso, né? Então a gente tem que saber analisar isso, tá? Outro ponto chave, principalmente aí para o pessoal de campo, né, para os representantes. Esse trabalho foi feito na APTA pelo Gustavo Siqueira, pelo Flávio Rezende, tá? Eles pegaram 2 lotes de animais de 450 quilos e trataram por 90 dias com 2 tipos de suplementação. Isso não é confinamento. Eles terminaram um lote com um suplemento de 0,5% do peso vivo. Então, 450 quilos, 0,5%, 2,2 kg. Já esses animais de baixo foram tratados no que nós chamamos de TIP, terminação intensiva a pasto. Praticamente um confinamento, né? 2% do peso vivo. Então, enquanto esse recebeu 2 quilos, esse recebeu 9 quilos por dia. Vejam o desempenho, 3 vezes mais, 0,5 kg, 1,5 kg. Praticamente dado aí, né, desempenho de confinamento. Peso final, 500 quilos, peso final, 585. Qual a diferença de peso? 85 quilos, se a gente buscar isso em arrobas, 2,8 arrobas. Só que a gente está falando de rendimento de carcaça. Então, a gente está falando em vender uma carcaça. Então, o que nós vendemos desses 2 lotes aqui? Ó?
nós vendemos o animal com 53 e um com 55. Aquela diferença em peso vivo, que era de 2,8 arrobas, quando transformou para carcaça, deu 4 arrobas. Então, isso daí é uma vantagem muito grande, porque aumenta a deposição de tecido na carcaça. Eu busquei na literatura, alguns dados. Aqui nós temos a influência da dieta no rendimento de carcaça de macho inteiro, submetidos a 4 tratamentos nutricionais. Dieta: sal mineral a pasto, a gente brinca que esse sistema hoje nem existe mais. Suplementação 0,2, suplementação 0,5 e confinamento. Vejam que, à medida que eu melhoro a nutrição dos meus animais, eu tenho maior rendimento de carcaça. Por quê? Maior retenção de tecido na carcaça. Aquele ganho de peso vira mais carcaça. Isso para macho inteiro. Será que o raciocínio é o mesmo para outras classes sexuais? Passei agora para castrado. Os mesmos tratamentos: sal mineral, proteinados e confinamento. Saiu de 52 para 54,3, 2 pontos em ganho em rendimento de carcaça. Isso financeiramente dá uma grande diferença. E para fêmeas, fêmeas elas dão menos rendimentos do que macho, mas pensando somente em dieta, o simples fato de adensar a nutrição das fêmeas me aumentou 1,5 aí de rendimento de carcaça. Então, nutrição, a gente viu aí para as 3 classes sexuais que otimiza ganhos de carcaça, o que naturalmente gera maior rendimento de carcaça. E se eu pegar agora essas 3 classes sexuais e juntar, aí a gente vai ver a maior vantagem é para o macho inteiro. Então, o macho inteiro, ele tem inúmeras vantagens biológicas comparado ao animal castrado, e as fêmeas, aqui no caso, novilhas e vacas. E esse trabalho aqui, todos os animais foram manejados iguais, jejum, pré-embarque, retirada do trato. Então, assim, animais que receberam o mesmo tratamento. E a gente pode ver que fêmeas, elas dão menos rendimento. Por quê? Porque elas dão mais gordura interna, e essa gordura, no momento da limpeza, acaba sendo mais retirada. E aí, pessoal? Muito se fala de efeito de grupo genético. O que vocês acham? Eu vou beber uma água aqui. Enquanto vocês olham essas 2 fotos aí, eu quero que vocês imaginem qual animal tem uma vantagem em relação ao outro. Isso daí a gente escuta muito na prática. Animal aqui dá mais, animal dá menos. De uma forma geral, eu vou mostrar aqui casos pontuais, mas de uma forma geral, animais zebuínos, ou seja, zebu, animal bosíndicos, ele tende a ter maior rendimento de carcaça quando comparado a um animal europeu. Por quê? Qual é o principal motivo? Ele é um animal menos profundo. O que é a profundidade? Essa linha dorsal até a parte ventral. A raça Nelore, ela tem sido aí selecionada de forma muito intensiva. Então, a gente tem visto a procura por animais mais arqueados. Por isso que eu disse que a gente pode encontrar diferenças na literatura. Mas, de uma forma geral, animais zebuínos são menos profundos. Isso leva ao quê? O menor trato digestório, consequentemente, em rendimento, acaba favorecendo aí a carcaça deles. Aí o que eu pensei? Eu vou fazer um levantamento disso. Eu peguei, esse Lopes aqui sou eu, é um trabalho que saiu da minha tese de doutorado. Eu peguei aí até trabalhos recentes dos meus alunos de doutorado, que não foram publicados ainda, onde nós comparamos
Aqui é sempre uma comparação de Nelore com cruzamento industrial. Tá? Não daria tempo para falar de animal leiteiro, enfim. Então, esse Lopes aqui é o meu trabalho de doutorado. Nelore, 57,8 contra 54, uma diferença significativa. Lembrando que é mesmo manejo, mesma nutrição, aqui, ó, nutrição 50-50, aqui concentrado primeiro, tá? 50 concentrado, 50 volumoso, macho inteiro. Esse Dias eu não trabalhei nesse trabalho. Mas houve uma leve vantagem para a Nelore, eram animais a pasto, também machos inteiros. Aí que eu disse que é a questão do dado pontual. Esse trabalho, foi de uma co-orientada minha, lá da UFMG, em 2017, está publicado numa revista de alto impacto internacional, na PLOS ONE, e ela encontrou o contrário. Ela encontrou um resultado melhor para cruzamento industrial. Tudo bem, não sei ali o motivo exato, mas e qual que era a dieta? 65% de concentrado, 35% de volumoso, macho inteiro. Mas daqui de lata para baixo, Rodrigues foi minha aluna de doutorado, Silva é minha aluna de doutorado, todos os demais trabalhos, sejam a pasto, sejam com dietas aí até 80% de grãos, os animais zebuínos ou empataram com animais europeus ou tiveram uma leve superioridade. Tá? Então, nesse ponto aí, eu acredito que os animais zebuínos levam uma pequena vantagem quando comparado a animais europeus. E para a gente fechar essa parte de fazenda, eu trouxe aqui, que eu chamei de fatores individuais. Vocês estão vendo aí uma lista de animal, são 22, e eu trouxe de propósito. Eram os 22 animais Nelore do meu experimento de doutorado. Vejam que tinha animais de tudo quanto é peso de abate. A média deu 480, carcaça 278 e o rendimento aqui 57,7. Aí eu quero comentar algumas coisas com vocês. Mesmas condições de manejo, dieta, idade, genética, jejum, vieram todos de mesma fazenda, enfim, animais iguais, criados juntos. Vejam esse primeiro animal aqui, 441 quilos, rendimento de carcaça, 62,5. Primeira coisa, ao ver esse dado, era ficar feliz. Mas isso me liga um alerta. 62% de rendimento é possível? Tenho minhas dúvidas, tá? E eu consigo argumentar isso, tá? Mas esse mesmo animal aqui, 441, igual ele, já apresentou 60, um baita rendimento, excelente. 440 quilos, 1 quilo a menos, já deu 3 pontos a menos. E aqui embaixo, só para a gente fechar esses animais aí de mesmo peso, 57,8. E eram os animais mais leves que eu abati. Agora, e quando... mas será que isso vai funcionar para os mais pesados? Vejam só, 514, 517, 510, uma diferença muito pequena. Eu tenho aqui 56, 58,5 e 58. Isso que eu chamei de fatores individuais, porque eram todos de mesma fazenda, tá? E a pergunta que eu faço é: qual é a importância financeira de 3,5 pontos de rendimento de carcaça? Peguei esses dois animais aqui, vamos ver? Vamos ver. 264,5 kg de carcaça dividido por 15 vezes 320. Preço, pessoal, cada um pode pôr o seu aí da região, vocês vão achar. 5.640 é o valor de venda desse animal. Já esse outro aqui, 248,5. Vejam, uma diferença de R$300. Animais de praticamente o mesmo peso, podemos até falar que é o mesmo peso, e uma diferença de R$300, porque aí sim um rendeu mais que o outro. Um reteve mais tecido que o outro. Tá? Aí agora eu quero fazer com vocês aqui algumas simulações práticas para a gente fechar essa parte de fazenda. E para também deixar um recado para vocês aí, para tomar alguns cuidados de campo. Então vejam só como que o rendimento de carcaça pode afetar dinheiro. Primeira simulação minha, considerei um peso de confinamento de 420,
Saída, 540, 120 quilos de ganho. Eu considerei rendimento de carcaça inicial 50, isso para todos os animais, eu não vou repetir isso pelo meu tempo. E aqui, meu rendimento de carcaça final de 50%. Vamos ver quanto custa o ganho da minha carcaça? R$ 312, só de alimentação para colocar uma carcaça. Um animal que sai do confinamento com 50% de rendimento. Se eu passo esse animal para 53, quanto que vai virar agora o meu custo? De 312 foi para R$ 245. Ou seja, estou aumentando a minha retenção de tecido. Agora, 56, que eu já acho algo muito bom. Por que isso? Vocês estão vendo aqui, pessoal, talvez o povo do fundo está um pouquinho claro. Rendimento de ganho, 77. O que é isso? Para cada 1 quilo de ganho, o animal está ganhando 770 gramas. É muita coisa isso, tá? E se eu conseguir um animal com 56% de rendimento, eu tenho aqui uma arroba produzida a R$ 202, 110 mais barato. Agora, cuidado com isso aqui, pessoal. O pessoal de campo que às vezes quer encher o olho do produtor, fala, ganho compensatório, 60% de rendimento de carcaça. Por que eu falei aquela hora que 60% já me liga um alerta? Porque quando eu falo que o animal está com 60% de rendimento de carcaça, ele está retendo na carcaça, para cada 1 quilo de ganho, 950 gramas. Isso é biologicamente impossível. Então, cuidado, pessoal, com a seguinte coisa. Cuidado com superparametrização de índice zootécnico. O animal é biológico. Isso é um programa matemático. Tá? Apertar um botão e criar informações é fácil. Agora eu quero saber se aquilo reflete no campo. Imaginem que melhor negócio do mundo uma situação dessa. Produzir um animal por R$ 150 arroba. Qualquer produtor quer. Vai acontecer a campo? Provavelmente não. Tá? Então esses são os fatores dentro de fazenda. E para a gente finalizar rapidinho dentro do abatedouro, antes de mais nada, pessoal, se essas imagens forem fortes para alguém, me perdoem, tá? Não é objetivo chocar ninguém. Mas o que é o abate do animal? É a insensibilização, tirar a dor do animal. Depois eu vou fazer a sangria, a secção dos grandes vasos. É aqui que o animal morre. Tá? Depois eu tenho a esfola. Aqui eu vou chamar a atenção num vídeo. Tá? Essa esfola é uma esfola mecânica de frigorífico. Tá? Então a gente vai ver que ela é uma esfola rápida. Imagina um frigorífico que abate 80, 100 animais por hora e precisa... Isso é a escala industrial. E aqui uma outra foto, quando eu fiz um estágio nos Estados Unidos, nós abatíamos 6 animais por dia só. Esse funcionário, ele fazia uma esfola manual. Ele ia tirando o couro na faca para economizar tecido. Mas isso não é uma realidade de frigorífico. Evisceração, tá? Então são passos, tá, pessoal? Insensibilização, sangria, esfola, evisceração. Então, o jejum que você dá na fazenda, aquele jejum de 24 horas pré-abate, ajuda muito a evisceração, tá? Ajuda demais. É um problema, né, para o frigorífico, né? Então, facilita muito, mas a evisceração não afeta rendimento de carcaça, tá? Aqui, pessoal, vou passar um videozinho de 1 minuto. Tá? Quero que vocês vejam o seguinte, principalmente para quem nunca viu. Isso aqui é uma esfola de frigorífico automática. Ele vai passar uma corrente no couro e vai arrancar. E eu quero que vocês vejam o quanto de dano isso causa na carcaça. Quanto mais dano se causa na carcaça, menor é o rendimento de carcaça. Quero que vocês vejam principalmente a região do cupim. Na hora que ele fizer o arranque, né, a máquina, vocês vão ver que vai sair gordura presa no couro. Tá? Ele dá o sinal arranca tudo aquilo ali. Ó, vejam quanto de tecido. Quanto mais jovem o animal é, mais flácido é o tecido adiposo. E isso arranca mais. Tá? Agora ele vai arrancar o cupim, né?
veja o tanto de tecido que fica no couro. Mas isso tem que ser rápido. Então, antes de mais nada, pessoal, você tem autorização para a gente filmar, tá? Então, se não tomar cuidado na esfola, você acaba levando muito tecido, tá? Depois da esfola, a gente vai dividir a carcaça ao meio, isso não afeta rendimento, tá? Depois da divisão da carcaça, eu até falei lá na primeira apresentação, né, questões do mapa, limpeza sim. Olha o rim, aqui está o rim, pessoal, essa bolinha aqui marrom, já fechando. Gordura, aqui perirenal, quanto mais gordura, pior, tá? Vejam só o quanto que se tem de limpar, né, para fazer a limpeza. Aqui, ó, funcionário procurando borda para limpar ali, né? E aqui, para a gente fechar, a remoção das lesões. Todos os animais nossos de pesquisa. Porta do caminhão que bateu, a novilha que caiu sentada, pode ser aí motorista que não tem conhecimento, ajuste de carga errado, abscesso de vacina, muito comum condenação de parte da carcaça por vacina errada, tá? Então, para concluir aí dentro do tempo, dificilmente rendimento de carcaça será afetado por um único fator, tá? É uma variável multifatorial e que na maioria das vezes estão interligados, determinando o seu valor final e, consequentemente, o peso e o preço da carcaça. Então, por isso que a gente encontra carcaças que vão de 48% a 60%, porque nós temos um trato gastrointestinal e os componentes não carcaça que variam demais. Obrigado a todos.